Bom dia a todos. Hoje é dia 21/8/2020, são 8h05. Estou iniciando a gravação com o terceiro ano do ensino médio do Colégio Drummond Ponte Rasa. E a gente vai ver ecologia. Por favor, peguem a apostila para fazer as devidas anotações aí. Galera, a gente vai... Hoje nós temos duas aulas, né? Então, vou fazer a primeira aula, aí dou uma pausinha aí de uns 10 minutos, e aí faço a segunda parte da aula, porque senão a gravação fica muito longa, tá? Estão me ouvindo bem? Posso continuar? Sim. Pode sim, Pro. Depois eu tenho alguns recados para dar, mas eu vou dar só quando tiverem mais alunos, então deixo para a segunda parte da aula, tá? Bom, vamos lá. Nós vimos, né? Até agora nós já vimos todos os organismos, todos os seres vivos, no estudo de biologia, né? Do segundo ano para cá, nós vimos os seres vivos. Faltava ver esse ano vírus, que não é um ser vivo, né? Mas é um parasita intracelular obrigatório. Faltava ver vírus, faltávamos ver bactérias, protozoários, fungos e plantas. E nós terminamos toda essa matéria, todo esse conteúdo. Fiz a revisão com vocês, né, até agora. E agora nós vamos iniciar o estudo da ecologia, que é a interação dos seres vivos e do ambiente biótico ou abiótico que o cerca, tá? Então, a ecologia, né, é o estudo, né, de toda a interação desses seres vivos, ok? Então, o planeta apresenta diversos tipos de ambientes e espécies, e a sobrevivência desses seres vivos está interligada às relações que estabelecem entre si e fatores ambientais. De que maneira é possível relacionar a ecologia com os processos que possibilitam e mantêm a vida na Terra? Alguém, por favor, sugere uma resposta? Tá em branco que é para os alunos responderem, tá? Acredito que esteja na página 4 da apostila de vocês. De que maneira é possível relacionar ecologia com os processos que possibilitam e mantêm a vida na Terra? Alguém, por favor? Vou aguardar a resposta. Tá para vocês responderem. Terceiro ano, tá me ouvindo bem? Sim. Então, de que maneira é possível relacionar a ecologia com processos que possibilitam e mantêm a vida na Terra? Nós vimos do primeiro ano para cá, nós vimos todos os processos químicos e bioquímicos que uma célula precisa, correto? Sim. Nós vimos todos os seres vivos e tudo que eles precisam para as células funcionarem. Como eles se alimentam, não é isto? Isso. Então, de que maneira a gente relaciona a ecologia, que é a interação de todos esses seres vivos e do ambiente, com os processos que mantêm a vida na Terra? O que que faz a gente conseguir viver no planeta Terra? Oxigênio. Só oxigênio? A água? Isa, a água, óbvio. Muito Uhum. bem. Isa, oxigênio de que forma? Fotossíntese. Que mais? Então, a relação dos animais com a natureza mantém a vida na Terra? Sim. Agora, só oxigênio? Vamos lembrar rapidamente? Se nós tivéssemos a camada de ozônio, teria vida na Terra?
Se não Não, tivéssemos a camada de ozônio, desculpa, me expressei mal. Se não tivéssemos a camada de ozônio, teria vida na Terra? não. Não, né? Nós sabemos que não existiria vida na Terra se não tivéssemos a camada de ozônio, porque camada de ozônio, que é oxigênio, mas oxigênio é um gás em formato, né, de 3 moléculas de oxigênio unidas, então é O3. Se não tivesse essa camada de ozônio em volta do planeta Terra, não teria uma estufa, né? Não teria o efeito estufa, que é o que manteria a vida na Terra, né? Então, o efeito estufa, a ciclagem dos materiais, a decomposição dos materiais, né? Então, o organismo vive e morre. Esse organismo, quando morre, ele volta para a Terra, não é isto? E aquela composição daquele organismo, ele vai voltar para o ciclo, né? Para o ciclo dos, dos elementos químicos, correto? Ok? Então, dessa forma, a gente relaciona aí com os processos que possibilitam a vida na Terra e mantém, né? Então, a interação entre os seres vivos, o ambiente. Bom, a gente vai ver conceitos básicos em ecologia. Isso aqui é uma coisa que vocês nunca viram, né, gente? Vocês nunca viram, uma coisa que eu nunca falei para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa o primeiro termo básico em ecologia é a organização dos organismos, né? Os níveis de organização de um ser vivo. Então eu tenho lá primeiro os átomos fazem as moléculas formam as proteínas formam as organelas formam a célula. Eu tô clicando ao invés de aparecer, tá desaparecendo. As proteínas formam a célula, as células formam os tecidos, por sua vez, formam os órgãos, que vão formar os sistemas e vão dar origem ao organismo. Mas eu paro aí? Não, eu não paro aí, tá? Então, quando nós falamos de níveis de organização, eu tenho que, em ecologia, né? Eu tenho que ir além disso. Porque nós temos muito mais que isso, né? Nós temos, opa, não é essa. Nós temos ecologicamente falando, nós terminávamos aqui no organismo, né? Então, eu tenho a população, que é o conjunto dos mesmos seres vivos, né, da mesma espécie, tem a população, a interação entre eles, eu tenho eles e outros, né, de outras populações, eu tenho comunidade, depois eu tenho o ecossistema, e depois do ecossistema, eu vou ter os diferentes biomas, né? Os diferentes biomas formam a biosfera. E eu também não paro por aqui. Quem acha que termina por aqui está muito enganado, né? Depois da biosfera, o que que a gente tem? A gente tem o universo, a gente tem, primeiramente, a galáxia, a Via Láctea e depois o universo, tá? Não tem nenhuma figura aqui. A série Solar. nova do youtuber Castanhari é muito legal, chama Mundo Mistério. É, Tem um episódio que fala sobre o aquecimento do global, ele explica a camada de ozônio, é muito legal. depois eu vou assistir. Passa pra gente o link, Gi. Tá? Então aqui, ó, nós temos aqui o planeta Terra, mas nós temos muito mais que isso, né? Eu tô vendo com o 9º ano, por exemplo, eu não tô achando a figura que eu queria aqui. Níveis de organização até o universo. Deixa eu ver se eu acho assim. Eu tô vendo com o 9º ano, aqui. Sistema solar, galáxias, enfim. Não tô achando a figura que eu queria. Depois eu vou procurar uma figura e colocar para vocês, tá? Mas vamos terminar aqui com biosfera, né? Que é o planeta Terra, tá? Bom, a gente vai ver todas as concepções, né? De população, comunidade, porque até os organismos, todos os organismos a gente já conhece. Lembram-se daquele esquema, né? Que eu canso de fazer, que eu cansei de fazer com a menininha, com a barata, né? Com a plantinha. Vocês estão já habituados, né? Em ver
esse esqueminha. Então, agora a gente vai ver a interação de todos esses organismos com o ambiente. Vejam, meus amores, nós temos que tomar cuidado pelo seguinte, em ecologia, é utilizado muito comumente esses termos ecológicos no dia a dia. Então, população, nicho, né? Habitat, sei lá, meio ambiente, biótopo. O que que acontece? Esses termos, habitat principalmente, né? São utilizados comumente na linguagem popular, mas muitas vezes eles são aplicados de forma errada, né? Então, vamos tomar muito cuidado agora com ecologia, por quê? Porque você pode ter a falsa ideia de saber do que se trata e não sabe, tá? Então, muitas vezes, os termos são utilizados erroneamente, a gente cria aquela falsa impressão de conhecer e acha que tem, né, posse daquele vocabulário, mas na verdade está usando ele de forma errada. Então, tomem cuidado agora com os vocabulários, prestem bastante atenção para a gente não usar da forma errada em ecologia, tá bom? Voltando aqui para os slides. Então, vamos lá. Os níveis de organização formam sistemas ecológicos, né? Pois vários vivos de uma mesma espécie constituem uma população. Então, a população são os organismos da mesma espécie. Quando é um organismo da mesma espécie? Quando eu tenho cruzamento entre eles e nascem descendentes férteis, que estabelecem interações com outras populações, formando comunidades. Então, uma população estabelecendo interação com outra população, seja qual for essa interação, positiva ou negativa, eu tenho o nome de comunidade, né? Então, nós costumamos fazer a comparação da nossa comunidade, por exemplo, né? O pessoal antigamente chamava de favela, agora não pode chamar de favela, agora é comunidade, não é assim que o pessoal fala? Mas que tipo de pessoas estão ali, né, na comunidade? Que tipo de pessoas existe na comunidade? Existe todos os tipos de pessoas, de várias classes, de várias classes não, de várias funções diferentes, tá? Cada um no seu nicho. Então, eu tenho estudantes, eu tenho vendedores, eu tenho trabalhadores, eu tenho cada um, né, com a sua função, né, em diferentes populações estão dentro da mesma comunidade. As comunidades dependem dos fatores para formar os ecossistemas. Então, o ecossistema ele vai ser formado através dos fatores ambientais, clima, vegetação, composição, né, do solo, composição da atmosfera, umidade relativa, temperatura, tudo isso. E todos esses ecossistemas vão compor quem? A biosfera, tá? Então, aqui, ó, nós temos do macro para o micro, tá? E do micro para o macro. Então, eu tenho uma espécie, os organismos da mesma espécie fazem a população, a interação dos organismos fazem uma comunidade. Não podemos esquecer, meus amores, aqui que eu estou vendo os animais, correto? Mas quando eu tenho a vegetação também é uma espécie, o conjunto de vegetações é uma comunidade. É uma população, conjunto da mesma plantinha ali, ó, né? É uma população e a interação entre eles também faz parte da comunidade. Nessa comunidade, eu não posso ignorar as bactérias necessárias, os fungos necessários, então, os protozoários, todos os organismos que vocês viram fazem parte dessa comunidade, tá? E aí, o ecossistema, tá vendo aqui um rainho caindo, né? A temperatura, isso vai fazer parte, né, da biosfera, que são os diferentes, que nós temos aqui na biosfera, os diferentes processos globais, né, do planeta. Bom, então espécie, né, tem que ter descendentes férteis, população é o conjunto de seres vivos pertencentes à mesma espécie, a comunidade também recebe o nome de biocenose ou biota, tá? Biocenose, ele vem do grego bio, que é vida, né? E noikos, que é comum, público, tá? Foi criado pelo zoólogo alemão Karl Moebius em 1877 para destacar as inter-relações que habitam certa região. Já o termo biota, de bio, vida,
OTA, diminutivo, pequeno, tá? Faz menção às espécies integrantes de determinada região. Então, a comunidade biocenese ou biota são todos, fazem todos parte da mesma classificação, diremos assim. Constitui por diferentes populações que interagem na mesma área geográfica, por serem seres vivos que habitam determinado lago, como algas, peixes, anfíbios, bactérias, e compõem do mesmo ambiente. Então, uma gota d'água com diversos tipos de bactérias é uma comunidade, tá? O biótopo constitui o ambiente. Então, a palavra bio é vida, topo é lugar, tá? Então, o biótopo constitui o ambiente que vai concentrar uma biocenose. Em uma floresta, por exemplo, o biótopo, do grego biotopos, lugar, é formado por solo, minerais, gases, composição química, pH, e pela atmosfera, umidade, temperatura, luminosidade. Então, biótopo é o lugar e tudo que tem naquele lugar para aqueles organismos conseguirem ter vida e fazer o seu metabolismo, tá? Eu diria que eu não tenho, eu não considero no biótopo nenhum ser vivo, eu considero matéria e a atmosfera que o cerca, né, para conseguir ter aquele ambiente, ok? Esses componentes físicos, químicos do biótopo, os quais interferem na biocenose, porque dependendo de se eu tiver seco, eu não vou ter fungo, se eu tiver temperatura alta, eu não vou ter certos tipos de organismos, enfim. São denominados fatores abióticos. Então, os fatores abióticos são os fatores que não vão deixar ter vida, né? São fatores que vão interferir na manutenção da vida. Tal interferência apresenta relações com o clima, que afeta a existência de espécies típicas em seus respectivos biótopos. Então, eu tenho fatores bióticos, que é o que faz ter vida, e o abiótico, que é o que retira a vida, tá? Ecossistema e bioma. Então, é muito comum essas palavras serem confundidas, tá? Ó, biótopo, biota e bioma. Deu para entender como a gente pensa que sabe todas as palavras, mas não sabe? Os ecossistemas são formados pelo conjunto de fatores bióticos, então são os fatores que vão permitir a minha vida, tá? E abióticos, presentes no biótopo, que é o ambiente físico. Então, entendam aqui, ó. O biótopo é o lugar, é o ambiente, tá? É a composição, é a temperatura, é o pH, é a quantidade de água. Isso é biótopo, lugar. O ecossistema é o conjunto dos fatores que vai deixar ou não deixar de ter vida, e o clima em geral, porque eu só vou ter planta se eu tiver clima, e aquelas plantas vão fazer fotossíntese e trazer mais umidade ou menos umidade, e assim sucessivamente, tá? Então, os ecossistemas são formados pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos, né, presentes no biótopo, que é o ambiente físico. Constitui um complexo de mecanismos de interação que ocorre em transferência de energia de matéria. Assim, um ecossistema tem que ser autossuficiente quanto à capacidade de equilíbrio interno entre os seres vivos e os fatores abióticos. Ou seja, se eu tiver um equilíbrio entre os seres vivos, que são os fatores bióticos, desde planta e bactérias, até os fatores abióticos, que é a matéria que faz esses seres vivos sobreviverem, se eu tiver um equilíbrio, eu vou ser autossuficiente para ter um equilíbrio nesse meu ecossistema. Se eu não for autossuficiente, eu não vou ter um ecossistema, porque isso não vai estar em equilíbrio, tá? Então, não sei se vocês lembram daquele aquário que tem lá no laboratório, tá fechado há muitos anos, né? Tá lacrado há muitos anos, não entra e nem sai oxigênio daquele aquário. Ele está autossuficiente, porque é um ecossistema fechado, e se eu abrir, muito possivelmente vai morrer as plantas que estão ali. Por quê? As plantas, as bactérias, né? Os fungos, enfim. Por quê? Porque vão entrar outras bactérias, outros fatores, vai haver mudança do clima, tá? Então, um ecossistema, ele tem que ser autossuficiente. Lá dentro, a fotossíntese que produz, ele mesmo consome, a umidade que tem lá, ele mesmo cicla, tá? Como seus limites são definidos pela rede de interações que estabelecem entre os seres vivos,
e o ambiente, né, o conceito não está relacionado à dimensão. Então, numa gota, eu posso ter um ecossistema, tá? Podendo ser pequeno como uma poça ou grande como uma floresta. Desse modo, convencionou-se adotar as distinções para melhor compreendê-lo, existindo uma separação entre ambientes aquáticos e terrestres. Os ecossistemas aquáticos podem ser marinhos, que são mares e oceanos, ou de água doce, lagos, lagoas, mangues e rios. E os ecossistemas terrestres incluem florestas, desertos, dunas, montanhas, pradarias, pastagens e tundas, tá? Os biomas podem ser definidos como áreas do espaço geográfico caracterizado por um conjunto de ecossistemas com vegetação. Então, para eu ter aquele bioma, eu tenho que ter vegetação. Pode ser aquático ou terrestre, tá? Solos e aspectos físicos típicos nos quais predomina um determinado tipo de clima. De maneira mais ampla, um bioma pode ser definido como uma grande área formada por um complexo de ecossistemas, tá? Então, vários tipos de ecossistemas também podem fazem, né, parte do meu bioma. A relação dos biomas com a vegetação é muito importante, porque influencia diretamente nas espécies de seres vivos que vão se desenvolver nesses locais, né? Devido às condições ambientais, como ocorrência de precipitação, umidade, temperatura e solo. Então, se eu não tiver uma relação desse bioma com a vegetação, que são espécies e são fatores bióticos, tá? A vegetação é um fator biótico. Então, se eu não tiver uma relação boa entre esses fatores bióticos e abióticos, o ecossistema e o clima, eu não vou ter um bioma favorável para aqueles outros organismos sobreviverem. Bom, agora que nós chegamos nos biomas, nós vamos falar dos principais biomas da Terra, tá? Vocês já viram isso em geografia. Possivelmente, não sei se foi no primeiro ano, talvez? Foi o ano passado que vocês viram biomas? Eu acho que foi no primeiro mesmo. Primeiro ano, né? Vocês já viram isso em geografia e já exploraram bastante em geografia isso daí, tá? Então, aqui é só apenas uma revisão. Os principais biomas, né? Então, nós temos floresta pluvial tropical, né? Que é a nossa, savana ou floresta sazonal, tá? Deserto subtropical, né? A gente tem o campo e o deserto temperado. Aqui a gente tem a taiga ou floresta boreal, tá? Bosques e arbustos, enfim, todos os calota polar, né? Que existem pequenas condições de vida nas calotas polares, mas existe vida. Então, assim, aqui nós temos os principais biomas da Terra. Nós vamos falar de todos eles agora, tá? Bom, tem um anexo aqui. Acredito ser um videozinho. Fauna dos biomas brasileiros. Tá. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo em seus biomas. Isso tanto de espécies vegetais como de espécies animais. Explorar e conhecer a fauna desses biomas é importante para compreender a complexa rede ecológica que se estabelece nesses ambientes. Inclusive para não pintar uma girafa no peito quando você for fazer no pescoço, né? Uma girafa quando você for fazer uma campanha de conscientização para parar de queimar a Amazônia. Lembra disso, não? Que a menina pintou uma girafa? Lembro. Então é muito importante conhecer os biomas brasileiros para não dar do brasileiro e do resto, né, do planeta, né, para não dar essas gafes aí, tá? Com base nas informações fornecidas ao toque da legenda, identifique no mapa o bioma correto. Com base nas informações fornecidas ao toque da legenda, eu tenho que clicar aqui? Ah, tá. Deixa eu pôr o óculos que eu não tô enxergando nada. Por ser o maior bioma brasileiro em área, essa floresta tem uma grande biodiversidade e nela podem ser encontrados milhares de espécies de animais, desde insetos e vermes até grandes mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Há também uma abundância de rios e, consequentemente, grande quantidade de espécies de peixes, como pirarucu, mamíferos como ariranhas, botos e peixe-boi. Eu chuto aqui, né? Cadê? Indique com o PIN a região em que esse bioma está localizado. Cadê o PIN? Alguém sabe como funciona isso? Eu acho que você tem que arrastar esse
Não vai, ó. Tô Não, clicando. aquela pontinha aqui, laranja. Ah, esse aqui? É. Tudo bem. Amazônia. Bioma 2. Esse bioma é um hotspot. Ah, um ponto quente. A gente vai falar disso aqui. Mundial de biodiversidade. Nele há diferentes espécies de animais adaptados à sua alternância de longos períodos de seca e escassez de chuvas. Entre os animais há répteis, aves, mamíferos e outros, sendo comum os de hábito noturno ou aqueles que mantêm ativos durante a noite, quando as temperaturas são mais amenas e não há radiação solar. Entre os animais característicos dessa região encontra-se o lobo-guará. O que eu tenho aqui? Que bicho que é esse aqui? Tamanduá? É. O lobo-guará, maior canídeo da América do Sul. Eu acho que, sei lá, esse aqui deve ser um cerrado, talvez. Não, cerrado não, é porque tem uma cobra. Muito bem. Cerrado. Vamos pro próximo. É o bioma que se estende na faixa onde estão as maiores cidades do país. Com isso, a fauna está isolada em regiões remanescentes preservadas ou muito próximos às cidades. Mesmo assim, a sua biodiversidade flora e fauna é riquíssima. Ah, é aqui, ó, gente. Acho que é Mata Atlântica esse aqui. É um hotspot mundial de biodiversidade localizado no Brasil. Alguns animais presentes desse bioma são mico-leão, papagaio, papapá, anfíbios. Isso aqui é do nosso comum, né? Do nossa vista comum, não é isso? Então eu chuto aqui, ó, Mata Atlântica. Ok? Vocês não estão me ajudando em nada, hein? Nesse clima, o clima desse bioma é semiárido, quente e seco, com baixa incidência de chuvas. Com isso, a fauna está adaptada a longos períodos de estiagem. Durante o período seco, a maioria das plantas perde suas folhas. Muitas espécies de mamíferos, aves, anfíbios e répteis são endêmicos nesse local, ou seja, ocorrem somente nessa região. Caatinga. Seco, né, gente? Lugar seco, Nordeste, né? Norte, né? Seu clima é chuvoso e frio no inverno. Aqui, certeza. Na vegetação predominam as gramíneas. Sua fauna apresenta várias espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Então, vamos chutar aqui, ó. Deixa eu ver que bicho tem aqui, que é uma ema isso aqui? É um avestruz. É uma ema. Um preá. Guaxinim. Macaco bugio. Ah, Gigi, não é não, ó. Esse bioma vem sendo reduzido e os animais têm perdido espaço tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Se bem que aqui no sul a gente tem uma grande quantidade de agricultura pecuária, né? Tanto que eles são conhecidos pelos churrascos, né? Chutamos correto, eles estão perdendo espaço. Pampa. E o próximo, esse bioma é considerado o maior das áreas úmidas do planeta, Pantanal, né? Tudo bem. Oxe, mas peraí, moço. Preciso continuar aqui. Já foi lá pra frente? Bom, então a gente vai falar de cada um deles, né? Floresta pluvial tropical. Ocorre em locais onde o clima é quente e úmido e chuvas intensas, o que propicia a ocorrência de uma rica biodiversidade. Porque como eu tenho muita árvore, eu produzo muita umidade, tendo muita umidade, isso chove novamente, né? Então, eu tenho um ciclo de água bem grande aqui, tá? Na floresta amazônica. O solo é escasso em nutrientes, pois a matéria sofre rápida decomposição. Então, esse solo não tem muito nutriente, tá? Em virtude da temperatura e umidade dos nutrientes, são constantemente absorvidos pelas árvores. Esse bioma apresenta diferentes estratos de vegetação, o que possibilita o desenvolvimento de uma grande biodiversidade de animais.
Exemplo, floresta amazônica e floresta da América Central, tá? Savana ou floresta sazonal tropical, né? A savana compreende regiões de clima tropical, duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Nesse bioma predominam-se aves decíduas, gramíneas e arbustos. Essas árvores decíduas aqui, ou caducifólias, são árvores que não tem muita água, elas perdem, né? As suas folhas durante a estação, e elas ficam, né, elas no solo que não congela, elas não podem ser absorvidas pelas raízes, tá, essa água. Já as plantas perennifólias, ou seja, perene, temperatura, né, razoável, não perdem as folhas em períodos de estiagem, tá? A maioria com raízes adaptadas à captação de água nas partes mais profundas do solo, porque o solo aqui é muito seco, tá? O solo é pouco fértil e no período de seca os animais migram em busca de água e comida. Exemplo, né? Savana e cerrado brasileiro. A gente tem aqui também, nas caducifólias, né? Que a gente falou aqui das caducifólias, a gente tem também plantas, como é que chama? Cacto, né? Para alimentação até mesmo dos animais, tá? Deserto subtropical, abrange regiões com altas temperaturas e chuva muito esparsas. Os solos são raros e pouquíssima matéria orgânica, sendo pouco férteis, mas não significa que não tem vegetação. Nas regiões de solo mais úmido, crescem pequenas árvores, arbustos e cactos. Nos períodos que ocorrem chuvas, as sementes dormentes presentes no solo brotam e a vegetação se desenvolve rapidamente. Exemplos: grande deserto australiano e o Saara. Campo ou deserto temperado, né? O nome desse bioma varia de acordo com o continente. Na América do Norte, denomina-se pradaria. Na Ásia, estepe, tá? Nessas regiões, o clima é temperado e seco, um pouco mais úmidos nas estepes. Os solos são secos e apresentam baixa acidez, e a vegetação predominante são gramíneas. Quando transformado em pastagem, pode sofrer processo de desertificação, tá? Bosques ou arbustos? A gente não tem muito bosque aqui, a gente tem mais arbustivo. Esse bioma, também denominado chaparral, localiza-se principalmente em regiões de clima mediterrâneo, caracterizado por chuvas e temperaturas amenas no inverno e secas no verão. A vegetação tem arbustos com folhas resistentes e raízes profundas para absorção de água. Exemplo, regiões do sul da Europa e a área central do Chile. Floresta sazonal temperada, tem um inverno gelado com neve, predominante no hemisfério norte, onde o solo é rico em matéria orgânica e drena bem a água da chuva, que se acumula em lençóis freáticos e córregos. A vegetação é formada por árvores decíduas e plantas herbáceas, tá? Contudo, nos locais com solo arenoso, pobre em nutrientes e clima mais seco, mais quente e seco, predominam os pinheiros. Nós também não temos essa zona sazonal temperada aqui no Brasil. Floresta pluvial temperada, aí sim, né? Compreende as florestas com árvores bastante altas, como as sequoias na América do Norte. Essas regiões apresentam invernos amenos, com chuvas intensas, e verão com nevoeiros, além de baixa biodiversidade. Taiga ou floresta boreal, também não temos no Brasil, né? Também chamada floresta de coníferas, porque eu tenho vários pinheiros aqui em formato de cone, tá? É encontrada nas regiões do hemisfério norte, lá onde fica o Papai Noel. Por isso que a gente tem a árvore de Natal tão específica. O solo é úmido, ácido, pouco fértil, a vegetação predominante são pinheiros e abetos, que resistem a baixas temperaturas. A biodiversidade é baixa e a serrapilheira, ou seja, os restos de folhas, né, caules e as partes vegetais aqui, ó, seu excreto, né, que recobrem o solo, são chamados de serrapilheira. Desse bioma constitui um importante reservatório de carbono da Terra. E vai havendo também deposição desse reservatório, tá? Tundra, presente em locais de clima polar, não apresentam árvores. O solo é predominantemente gelado ou permafrost, né? Ou do inglês permanente, né? Sempre congelado. Opa!
Ocorrem poucas chuvas, o clima frio e seco influencia na ocorrência de vegetação, óbvio, né? Predominantemente de lenhoso e líquens. Aves e mamíferos são adaptados ao frio, apresentando pele grossa, tecido adiposo grande, né, vasto, enfim. Camada de gordura corporal mais espessa, tecido adiposo. Biomas aquáticos. Como grande parte da superfície terrestre é coberta por água, a maior parte da biosfera corresponde a biomas aquáticos, tá? Então, muitas vezes as pessoas esquecem de falar dos biomas aquáticos, os quais são divididos em marinhos e água doce. Dependendo da área que se encontram, eles podem apresentar variação de temperatura, nutrientes, salinidade, luminosidade. Então, os lagos, né, constituem corpos de água parada, podendo ser grandes ou pequenos como lagoas. Córrego e rio, eu tenho o curso de água natural já, né? A água está sempre correndo, sendo de água doce, tá? E tem um fluxo permanente, um sentido permanente para o rio, para um lago, para um oceano. Recifes de corais, né? A gente está falando aqui do lugar, tá? Do biótopo. Encontrados em água salgada, são formados pelo acúmulo do esqueleto. Eu não estou falando do coral vivo, tá? Por isso que eu estou falando do biótopo lugar. Carbonato de cálcio e águas rasas com temperatura entre 18 e 30. Apresentam grande diversidade de animais, algas e outros seres vivos, porque a gente sabe que serve de... como é que fala? De casinha? Não é casinha que eu quero falar. A gente sabe que serve de... Onde fica as bolinhas, que nem no Procurando Nemo. Serve de... Aquelas bolinhas que são... O habitat que eu quero falar, me fugiu a palavra. Não quero usar a palavra errada. Serve de lugar de viver, né, para eles. Zonas, porque aqui, na verdade, quando a gente fala de recife de coral, é do morto, né? Do esqueleto mesmo que ficou lá, que morreu e ficou. Zonas, porque na verdade, galera, os corais são coloridos porque as algas que lá estão depositam-se, né, com a coloração e aí ele fica colorido, tá? Tanto que quando morre, né, fica branco o recife de coral. Zonas bênticas, né, pelágicas oceânicas. Zonas bênticas correspondem ao fundo do mar. Tanto que a gente fala assim, esse peixe é bentônico, é porque ele se alimenta daquela região bêntica, né? Com exceção das áreas próximas da costa, de profundidade menor, essas regiões são profundas e não recebem luz solar. As zonas pelágicas compreendem as áreas do mar aberto, com águas que se misturam constantemente por meio de correntes oceânicas. Estuários. Os estuários são áreas de transição entre rio e o mar que sofrem impacto da maré. Esses biomas recebem diversos nutrientes de rio e do mar e abrigam grande biodiversidade porque ele está em equilíbrio, né? Tem para o mar, tem para água doce, para água salgada, enfim, tá tudo misturado ali, então vários organismos conseguem viver ali. E as zonas entre marés, também chamadas de zona intertidais, são regiões que sofrem diretamente a ação das marés, ficando sem cobertura de água em alguns momentos do dia. Seu substrato geralmente é composto de rochas e areia, onde espécies de algas marinhas se fixam. Vamos olhar aqui esses biomas aquáticos, que ele não está mostrando esses diferentes. Todo mundo sabe o que é um lago, todo mundo sabe o que é um córrego, todo mundo sabe o que é recife de coral, mesmo assim vou tentar mostrar aqui, ó. Recifes de corais. Tá? Então, aqui eles estão vivos, mas eles também podem servir só de suporte, acho que era a palavra que me faltava. Zonas bênticas e pelágicas. Aqui, ó. Zonas bênticas e pelágicas. Tá vendo aqui, ó, uma zona bêntica? Não é lá no fundo, tá? E zona pelágica é essa zona já na profundidade. Aqui eu tenho aqui alguns animais que vivem na zona bêntica. Isso, tá? E ele pode ocorrer transição nas marés aqui, tá, galera? Conforme a maré vai vindo, eu vou tendo a transição. Estuário.
né? Então, aqui eu tenho um estuário, tá vendo aqui que é uma transição entre mar e rio? Tá vendo? Aqui, ó, a mistura. Sim, sim. É um ambiente aquático de transição entre rio e mar. Achei que tinha mais informação aqui. Enfim. E zonas entre marés. É encontro, né? É o encontro dos mares, ok? Entre um mar e outro, tá? Aqui não tem nenhuma... Aqui, ó, zonas entre marés, tá? Eu tenho aqui, no caso, fizeram uma estrada, né? Isso acontece muito. Na Europa tem bastante disso, tá? Eles usarem a zona entre maré e fazer uma estrada, uma ponte, qualquer coisa do tipo. Bom, vamos falar dos biomas brasileiros, né? Os biomas brasileiros, a gente tem Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Já falamos de todos eles, né? Já conhecemos todos eles ali. Vocês já viram todos eles em geografia também. Na Amazônia, maior bioma brasileiro, com enorme biodiversidade, é o maior produtor de fotossíntese, sim, do planeta, é o maior produtor de oxigênio do planeta, sim, porém, o oxigênio que ele produz, ela mesma consome, a Amazônia, né? Grande parte, não vou dizer tudo, grande parte do que ela produz, ela consome. Então, antigamente, falava-se que a Amazônia era pulmão do mundo. Isso está errado. Ela é o maior produtor em volume, mas ela também é a maior consumidora em volume, tá? Então, o oxigênio do mundo não vem da Amazônia. Óbvio, nós entendemos e nós vivemos isso o ano passado, que as queimadas, né, as grandes queimadas da Amazônia, elas acabam interferindo em toda a ecologia, né, em todo o ecossistema. Chegou até aqui, lembra o dia que virou noite aqui por causa da queimada da Amazônia? Então, nós sabemos sim a importância dela, né? Principalmente para o nosso país, né? Mas numa dimensão global, porém não é o pulmão do mundo, tá? Como antigamente era dito aí. Apresenta incidências de chuvas bem distribuídas ao longo do ano em temperatura média anual entre 25 e 28 graus. Não é frio, não, é quentinho, tá? Morninho. A maior parte de seu relevo é plana, com solo pobre em nutrientes em virtude da rápida decomposição. Muita gente acha que isso aqui é rico e não é. E absorção de minerais pelas raízes da planta. Falando só um pouquinho mais de Amazônia, eu vou aproveitar aqui, porque no livro de vocês quase não fala dos rios voadores, eu acho muito importante. Deixa eu pegar algum videozinho bonitinho. Vamos fazer assim? Tem 5 minutos de vídeo. Eu vou parar aqui. 4 minutos de vídeo, porque já deu 8h50. A gente volta às 9 horas, ok? Tá Tudo bom. bem? Tipo cenas do próximo capítulo, sabe? Tá bom.